Oi, pessoal, meu nome é Priscila Sanches, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje nós temos uma convidada, o nome dela é Rúbia, ela faz o programa de Caregiver no Canadá, e pelo fato de eu estar no Canadá, muitas pessoas pensam, porque eu fui au pair, que eu estou no Canadá como caregiver, o que não é verdade. Então, por conta de vocês me pedirem tanto, eu consegui convencer a Rúbia a participar da live. A gente tá procurando uma data há algum tempo, porque eu moro em Montreal e ela mora em Vancouver, então tem uma diferença de horas. Que horas são agora, Rúbia, onde você tá? Aqui em Vancouver agora são 3:30 da tarde. E aqui, onde eu tô, são 6h30. Acho que são, alguns lugares do Brasil pode mudar, mas são 7h30, que é um horário mais, né, a galera tá chegando em casa, e por isso que a gente decidiu fazer esse horário. Rúbia, quer se apresentar? Bom, vamos lá. O meu nome é Rúbia, né? Eu tenho 27 anos. Eu fui au pair brevemente nos Estados Unidos, na Holanda, e agora eu sou live-in caregiver aqui no Canadá, tem um pouquinho mais de 6 meses. E como tem muitas meninas sempre perguntando em todos os grupos de au pair sobre o programa, eu decidi fazer esse live com a Priscila para tentar responder as dúvidas de vocês, para não ter que ficar sempre repetindo as mesmas coisas nos grupos, né? Então eu vim aqui oferecer a minha experiência para tentar ajudar mais meninas no processo do programa e também para mostrar para aquelas que não conhecem como é que funciona e o que é. Inclusive, a Rúbia gravou pra gente um story time, não é sobre caregiver, mas vocês vão acabar vendo ela mais vezes aqui no canal. Então, só para que vocês saibam, a gente pode começar falando então do primeiro tópico. E também é importante lembrar, tanto eu quanto a Rúbia, a gente não trabalha com imigração, a gente não trabalha com esse processo. A Rúbia está aqui simplesmente para compartilhar com vocês como que funciona, como que foi esse processo para ela, pessoalmente falando. Então, é bom ressaltar que a gente está em maio de 2016, que essas regras podem mudar amanhã, que esse processo pode mudar amanhã, então é importante ressaltar isso também. A Rúbia fez uma lista que ela, inclusive, mandou para mim, do que a gente pode falar nessa live, e daí depois, no final, quando eu tiver tudo mais ou menos explicado, a gente vai abrir para vocês tirarem as dúvidas de vocês em relação a qualquer coisa. Tô pensando aí aproximadamente 1 hora de live. Rúbia, você quer contar pra gente, então, um pouco da diferença entre au pair e live-in caregiver? Bom, exatamente, como a Priscila falou, né, eu não trabalho para imigração, nem para nada do governo, então tudo que eu tô falando aqui é realmente baseado na minha experiência e no que eu leio na internet, então o que eu falo não é lei, não é regra, não é nada, é o que eu sei. Começando que o Canadá não existe visto de au pair, para nenhuma nacionalidade não existe. O que existe é que algumas pessoas conseguem tirar o Working Holiday Visa e tem a permissão de trabalhar como babá, que também não é para todo mundo que tem o Working Holiday Visa. Então já começa por aí, que não tem au pair em si. A diferença do programa o programa de au pair, ele é bem mesmo um intercâmbio, você tá lá para dividir a cultura, melhorar o inglês, você não precisa ter experiência formal, um trabalho voluntário já é suficiente para você, né, poder aplicar para o programa. Tem muitas meninas que vão com inglês básico, é suficiente para o programa de au pair. Tem toda aquela coisa que a agência vende, né, de ser parte da família e tudo mais. Tem o salário, que nem todo norte-americano ou toda pessoa de qualquer país que você au pair recebe. Você recebe o seu pocket money, né, a sua mesada. Portanto, você não é um trabalhador, você está lá num programa de intercâmbio. Então, essa é a maior diferença, que o programa de au pair, ele é intercâmbio. Quando você é uma live-in caregiver, você não está num programa de intercâmbio. O seu visto é visto de trabalho. Então, você tem todos os direitos e os mesmos deveres de um trabalhador canadense. Então, você não está vindo aqui para melhorar o inglês. Não, já assume-se que você tem um inglês independente, que você não precisa aprender, que você já consegue levar um trabalho normal sem depender disso, né? E tudo bem, mas é cuidar de criança, blá, blá, blá. Sim, essa semelhança existe mesmo. Mas aqui não existe essa coisa de que o programa é para você ser parte da família, trocar a cultura e essas coisas do au pair. Não, é bem diferente. Então é bom ter isso em mente. Então, só para dar uma pincelada aí no que a Rúbia acabou de falar. Ela informou pra gente que não existe o programa de au pair no Canadá. O que existe é um programa de caregiver, que é um programa semelhante, porém, a pessoa que está vindo como caregiver no Canadá, ela está vindo a questão do trabalho, ela não está vindo para fazer um exchange program, para aprender inglês, ela está vindo somente realmente para trabalhar, correto? Isso mesmo, é bem Então, isso mesmo. é bom ter em mente que inglês é essencial,
E alguns lugares pode ser diferente. Por exemplo, eu estou no Quebec e aqui fala francês, e eu sei que para você ter um visto de trabalho dentro do Quebec, você tem que ter um mínimo de conhecimento de francês. Eu não sei em relação ao programa de caregiver, então é bom antes de você, né, procurar saber como funciona, dar uma pesquisada se dentro do Quebec você também não teria necessidade de aprender um pouquinho de francês para estar vindo para cá. Isso que a Priscila falou é verdade. A única coisa que eu sei do Quebec é que você precisa passar por 2 processos. Um processo da província e um processo do país. Não sei mais informação, então basicamente a maioria do que eu falar aqui não inclui tanto o Quebec, porque o Quebec é bem diferente do resto do Canadá, né? Então quem tiver interesse ou quem achar família lá, é melhor procurar informações direto no site da província mesmo, porque pode ser um pouquinho mais diferente que o resto. Agora a gente pode falar também um pouco dos pré-requisitos para as meninas que estão querendo vir para o Canadá como caregiver. Se você puder falar um pouco, Rubia, de como foi isso para você. Então, de acordo com o site do SIC, né, que depois a gente pode até divulgar para vocês tudo, para você ser caregiver, você tem que ter ou a experiência, ou os cursos que eles aceitam, ou o treinamento. Então, vamos falar um pouquinho de cada. A experiência tem que ser em tempo integral, no mínimo de 1 ano, sendo mínimo de 30 horas por semana e sendo pelo menos 6 meses com o mesmo empregador. Então, se você falar, eu fui au pair, mas eu tive 4 famílias em 1 ano, então eu fiquei, sei lá, 3 meses com cada família. Você não pode aplicar porque tem que ser pelo menos 6 meses com o mesmo empregador. E essa experiência não pode ser mais velha do que 3 anos na hora que você aplicar para o visto. Então, eu fui au pair em 2012. Não conta mais, porque já faz 3 anos que você terminou seu ano de au pair. Sobre os cursos, o que eu posso afirmar para vocês é que quem é formado em pedagogia e enfermagem, só isso já é suficiente para você ser elegível para o visto. Tem alguns outros cursos da saúde que podem ser elegíveis, mas eu não sei falar para vocês quais e não conheço pessoas que vieram para cá desses cursos, então não quero dar informação errada. Então, vocês teriam mesmo que pesquisar ou perguntar no consulado ou tentar contatar a imigração para saber. E fora isso, também eles aceitam se você teve um treinamento de 6 meses em tempo integral na sala de aula. Então, não vale se você fez um curso online. E esse treinamento pode ser de primeiros socorros, ou curso de babá, ou curso de caregiver. E não precisa necessariamente ter sido feito no Brasil, tá? Pode ter sido feito em qualquer lugar, porque, se eu não me engano, no Brasil nem tem esse curso de caregiver ou curso de primeiros socorros que dure 6 meses. Fora isso, como eu já falei, precisa ter o inglês independente. Precisa ter inglês avançado? Não precisa ser avançado, precisa ser independente, que você consiga lidar numa situação de emergência sem depender de ninguém, que você consiga fazer as suas tarefas do dia a dia sem depender de ninguém. Ultimamente, assim, as 4 últimas pessoas que eu sei que vieram, fizeram o IELTS, General Training, e a nota mínima, se eu não me engano, tem que ser 5,5. Não vou falar para vocês que é obrigado fazer o IELTS, porque no site da imigração mesmo não tá. Porém, se vocês não fizerem e eles pedirem esse exame, pode ser que vocês não consigam fazer a tempo de mandar para o consulado, porque geralmente o consulado dá 30 dias para você enviar documentos adicionais. E pelo menos no estado de São Paulo, a lista de espera para o IELTS é 2 meses. Então você meio que perderia a chance do seu visto porque não fez isso, sabe? É um gasto a mais? Com certeza. Mas vale a pena, assim, na minha concepção, tudo que você pode mandar para não dar brecha para o consulado pedir mais informação é melhor. Além disso, você precisa ter pelo menos o equivalente ao High School do Canadá, né? Mas pelo que eu pesquisei, o colegial do Brasil só é suficiente, porque em todos os países que eu vejo de au pair que pedem o high school equivalente, sempre vale o nosso colegial, né? E fora isso, o requisito mesmo é isso. E você precisa também mandar os seus antecedentes criminais de todos os países que vocês moraram por mais de 6 meses, né? Não é um pré-requisito, mas é uma documentação que você vai ter que mandar. Certo. Rubia, e tem limite de idade para as meninas que estão querendo vir? Esqueci de comentar. Não tem limite de idade. Você pode vir com quantos anos você quiser. Eu conheço, assim, não que eu conheço pessoalmente, mas eu sei que tem caregivers que têm 40 anos, 45 anos. Você pode ser casada, você pode ter filhos, não existe restrição. Você não pode trazer o seu marido e os seus filhos enquanto você é caregiver, mas você pode ser casada e pode ser mãe, que não tem problema nenhum. E o motivo disso provavelmente é porque é um visto de trabalho mesmo, não é um programa de intercâmbio, certo? Com certeza, é. Mais uma dúvida, esse IELTS que você falou é um teste de proficiência de inglês, certo? Isso, o IELTS é um teste de proficiência de inglês
E ele tem duas modalidades, né? Ele tem o General Training e o Academic Training. O Academic é para quem quer fazer faculdade, mas para fins de imigração no Canadá, você faz o General Training, que é mais geral, ele não tem tanto texto acadêmico, ele é menos denso, que é só para realmente eles avaliarem se você tem o inglês que eles querem, né? O inglês independente que eles chamam. Certo. E quando você aplicou para ser caregiver no Canadá, você estava no Brasil ou você estava em outro país? Porque tem gente perguntando aqui, a Gabriela mandou uma pergunta para a gente, perguntando se você precisa estar no Brasil para fazer essa aplicação do visto. Você sabe dizer? Você não precisa estar no Brasil, mas você precisa ter um tempo de visto X, de X meses no país que você tiver. Porque o visto pode demorar 2 meses, 1 mês, 3 meses, dependendo do lugar que você aplica. Então, vamos supor que você está nos Estados Unidos, você já tem toda a documentação que precisa para o visto. Acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, demora 1 mês para o visto ser processado. Mas você tem só 2 meses. Quando você manda a documentação para o visto, você manda o seu passaporte. E se você mandar o seu passaporte e o visto não sair naquele mês? Como é que fica a sua situação? Então, eu sempre digo para as meninas pesquisarem no site quanto tempo está demorando o Work Visa no país que elas estão e adicionar 1 mês para ter essa tranquilidade de saber que não vai ter problema de estar sem o passaporte. Tá certo. Agora, se a gente puder falar um pouco a respeito da documentação, como que funciona, né? Porque nos Estados Unidos, a gente tem uma agência que faz essa intermediação entre a au pair e as famílias. Mas como que é isso no Canadá? Tá, então primeiro, já que a Priscila mencionou da agência, a primeira coisa que vocês precisam saber é que vocês não devem pagar para agência nenhuma para auxiliar vocês no care. Posso até mandar o site depois. Se alguém tem que pagar a agência, é a família. Caregiver não pode pagar a agência para fazer o processo de caregiver, tá? Tenham isso em mente. Sobre a documentação. Então, agora vai entrar um pouquinho do processo, né? Então, vamos lá. Você decidiu que quer ser caregiver, você é elegível, você começou a procurar a família. Achou a família? Eles precisam pedir o LIMIA, que é a autorização do governo para você poder trabalhar, para eles poderem contratar um estrangeiro. Então, para conseguir esse LIMIA, eles têm que colocar a oferta do emprego no Job Bank por acho que 2 a 4 semanas para provar para a imigração que ninguém era fit para essa vaga, né? Então, depois disso, e com o contrato em mãos, eles podem pedir o LIMIA. O LIMIA custa $1.000 e quem paga é a família. Se vocês oferecerem para pagar o LIMIA para a família, é errado, tá? Se eles aceitarem, já mostra que eles estão começando com o pé esquerdo, porque isso é responsabilidade da família. Então, a família tem que pagar o LIMIA, que custa $1.000, pelo menos a sua passagem de ida, e o seu seguro-saúde até você ser elegível para o seguro-saúde da província que você vai morar. Por exemplo, aonde eu moro, demora 3 meses para sair o seguro-saúde, o plano de saúde da província. Então, nesses 3 meses, eles têm que pagar. Depois, cada um por si. Tem outras províncias que você já aplica assim que você chega. Aí, eles não têm que pagar esse seguro. Mas essas são as obrigações da família. Quais são as obrigações da caregiver, né? Da futura caregiver? Vocês têm que pagar o visto de vocês, que eu não lembro o valor em dólar canadense, não lembro mesmo. Mas na minha época, quase há 1 ano atrás, eu paguei R$450. Fora isso, vocês têm que pagar os antecedentes criminais dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que vocês moraram. Vocês têm que pagar o exame de inglês. O IELTS está saindo por volta de R$700 a R$800. E vocês têm que pagar o exame médico e a consulta médica com um médico credenciado pelo consulado, que também vai mais uns $650 a $750. Fora isso, vocês têm que pagar qualquer tradução que seja necessária. Por exemplo, eu vou aplicar do Brasil e fui au pair na Alemanha. O consulado do Canadá no Brasil aceita qualquer documento em inglês, francês e português. Eu fui au pair na Alemanha, nos Estados Unidos e estou aplicando nos Estados Unidos. O consulado do Canadá nos Estados Unidos aceita qualquer documento em inglês e francês. Então, esse antecedentes criminais da Alemanha que você tem que traduzir juramentado para o inglês ou francês, tá? O que for em inglês ou português e francês aplicando do Brasil não tem problema. Qualquer outra língua que seja diferente da do país que você está aplicando, inglês ou francês, precisa de tradução juramentada. Não são muitos gastos se você colocar na ponta do papel comparando outros programas de imigração, mas ainda é bom guardar um dinheirinho aí para qualquer eventualidade. Eu contratei um despachante para fazer o meu visto.
mas só porque eu não queria dor de cabeça, nem nada. Então, né, vocês podem fazer ou sozinhos ou contratar um despachante também. Aí é um pouquinho mais de gasto que vocês têm. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Como não existe agência, como que essas meninas vão procurar família, né? Porque existem muitos sites e a gente não sabe dizer se existe realmente um confiável. Como é que foi isso para você, para encontrar essa família? Para mim foi um pouco diferente, porque eu não cheguei a me cadastrar nos sites nem nada. E assim, a oportunidade caiu do céu mesmo. Eu sei que para muitas meninas tem sido muito difícil achar família, mas para mim caiu do céu, porque eu nem estava me interessando pelo programa. Quando uma amiga começou lá a colocar na minha cabeça, eu entrei num grupo de Facebook, tinha lá uma oferta de família. Eu falei, não tenho nada a perder, vou mandar, acabou que deu certo. Conseguir essa família. Então, para vocês acharem família, vocês podem procurar em grupos do Facebook. Sei lá, eu quero ir para Toronto. Então, você põe lá no Facebook, sei lá, Moms and Caregivers Toronto. Aí você vê se tem alguma coisa. No grupo de caregiver, de vez em nunca, tem um oferecimento. E fora o Au Pair World e o Gap, tem outros, acho que mais uns 8 ou 9 sites para vocês procurarem família. Tem o Canadian Nanny, International Nannies, My Best Helper, fazer uma compilação de todos esses websites e passo para a Priscila, ela dá um jeito de informar para vocês. Mas é por website mesmo que vocês vão achar a família ou no Facebook. É importante ressaltar que em momento nenhum você mandou dinheiro para essas famílias, né? Esse processo foi feito todo separadamente, correto? Correto. Na verdade, eu não mandei documentação nenhuma minha para a família. A única coisa que eu mandei para eles foi o e-mail das minhas referências e o contrato assinado. Eu não mandei cópia de passaporte, eu não mandei cópia de nada e dinheiro nenhum em hipótese alguma. Isso, galera. É muito importante ressaltar também que existem sim famílias fakes nesses sites, então é bem importante que vocês estejam bem atentas a isso, porque quando a família pede cópia de documento, pede dinheiro, não é normal. O processo é feito diretamente com o consulado do Canadá. Não tem esse envio de documentos além do contrato, que acho que as duas partes precisam assinar, não é isso? Isso. Eles têm que assinar e mandar para você. E o contrato é muito importante que tenha tudo certinho, porque é com base nesse contrato que o governo vai aplicar, vai autorizar ou não o LIME para a família te contratar. E assim, pode ter família que peça para você a cópia do seu certificado de primeiros socorros ou a cópia do seu driving record. Isso tudo bem, eles só querem ter certeza que você realmente não teve acidentes ou que você tem a certificação, mas assim, passaporte, nunca mesmo mande cópia de passaporte para a família. Certo. E sendo live-in caregiver, você sabe se você pode estar estudando dentro do Canadá ou se esse visto que você tem, você só pode trabalhar, um visto somente de trabalho? Tá, essa é uma outra diferença do au pair pro caregiver, porque para au pair você recebe a bolsa de estudos lá para você estudar. Caregiver, não, você tá aqui para trabalhar. Se você quiser estudar, tendo dinheiro e tendo tempo, você pode. Mas assim, não é aquela coisa, a minha família não faz meu schedule que dá para eu estudar. Esqueça. Isso no caregiver não existe. Você tá aqui para trabalhar. Se você quiser estudar, é quando você pode, quando você tem dinheiro. Se você for estudar até 6 meses, você não precisa de documentação adicional nenhuma. Se você for estudar alguma coisa que demore mais de 6 meses, você precisa pedir um study permit, mas você não tem que comprovar renda nem nada, é mais simples, é só para você ter a permissão de estudar mesmo. Mas pode se você tiver o dinheiro e a disponibilidade. Eu mesmo queria muito fazer um curso de francês, mas quase não existe curso de sábado e eu termino de trabalhar às 6, 6:30 às vezes, não tem como me comprometer com isso. Então, no momento eu não posso estudar porque o meu schedule não permite. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Muitas meninas querem, né, vir pro Canadá com visto de turismo e tentar fazer aquela troca de status, que muitas meninas fazem isso nos Estados Unidos depois de terminar o programa de au pair. Por exemplo, foi au pair por 2 anos, depois quer continuar dentro do país, faz a troca de status para estudante ou para qualquer outra coisa. Você sabe se existe a possibilidade de estar fazendo isso aqui? Por exemplo, a menina vem como visto de turismo e daí decide que quer ficar mais, ou sei lá, e daí ela quer fazer a troca por visto de caregiver. Existe essa possibilidade? Você sabe dizer? A possibilidade existe, mas não é apenas trocar para o visto de caregiver. Você ainda tem que achar o sponsor, ainda tem que esperar o LIMIA. O LIMIA hoje, maio de 2016, está demorando de 10 dias a 120 dias. Então, só para você esperar essa documentação pode demorar até 4 meses. E depois mais 2 meses, em média, para sair o Work Visa. Então, aí já são 6 meses, sabe? Você tem dinheiro para se bancar? Porque é ilegal trabalhar como turista. Mesmo para a família que está aplicando
para o seu Linea, você não pode trabalhar. E outra coisa, você não consegue aplicar no Canadá. Você pode estar no Canadá, mas a sua aplicação tem que ser mandada para outro país. Então, você está no Canadá, ou você manda para os Estados Unidos, ou você manda para o Brasil. E quando você receber o seu passaporte com visto, porque não tem entrevista, né? Tudo online. Você tem que ir até a fronteira do Canadá para você passar de novo na imigração e pegar o seu work permit. Porque o work permit, que é a sua permissão de trabalho, né? Seria o DS, né, comparando com o au pair nos Estados Unidos, você só recebe na fronteira. Então, você tem que se programar para saber se você vai ter o dinheiro para se bancar, se você tem o tempo suficiente para documentação e tudo isso. E você estando aqui não facilita a burocracia do programa, porque a família ainda tem que pedir o Linea e você ainda tem que esperar. O que acontece é que a família não pagou a sua passagem e nem pagou o seu seguro-saúde. Mas o problema é que muitas famílias vão querer que vocês comecem a trabalhar right away, porque vocês já estão aqui. Mas é ilegal, vocês têm que manter isso em mente, tá? E aqui no Canadá rola bastante denúncia de trabalhador ilegal, tá? Só para vocês terem consciência que rola bastante. É muito importante ressaltar isso, que qualquer pessoa que esteja assistindo isso não pode trabalhar no Canadá com visto de turismo, ok? Você precisa ter uma permissão de trabalho para estar trabalhando dentro do Canadá. Então, mesmo que você encontre a família, mesmo que você venha para o Canadá, você precisa fazer todo o processo corretamente. Aqui no Canadá é muito comum pessoas denunciarem, porque é difícil entrar nessa pauta, mas eu vou falar um pouquinho, que os canadenses realmente é muito importante que os imigrantes estejam trabalhando dentro da lei. Então, é muito importante para eles. Então, por isso, muitas famílias acabam realmente denunciando se eles descobrem que você está trabalhando legalmente. Então, é muito importante que vocês saibam disso. O próximo tópico que a gente pode falar um pouco a respeito seria o salário, porque a au pair recebe um salário, né, semanal de $195,75 americanos. Mas como que é para caregiver? Você sabe dizer, Rúbia, se isso pode variar de pessoa para pessoa, de família para família, ou se é um preço específico para todos? Como que funciona? Tá, eu já vou falar 2 tópicos juntos, então. Vou falar dos direitos e deveres e do salário. Primeiro que, como au pair, nos Estados Unidos e na maioria dos países, né, nos Estados Unidos é bem focado só nas crianças, e na Europa tem um pouquinho, né, de cuidar da casa. O caregiver não é só focado nas crianças. Então, a família pode pedir para você cuidar da criança, limpar a casa inteira, fazer tudo o que quiser. Lógico, vai de você aceitar ou não, mas está dentro da lei pedir. Eu, por exemplo, cuido de um neném e a única coisa que eu faço é cozinhar às vezes e lavar a roupa dele. Assim, eu não tenho mais obrigação nenhuma na casa, mas eu sei de caregivers que cuidam das crianças, fazem a limpeza da casa inteira, faz janta todo dia, tá? É permitido, vai de você conversar e aceitar. Outra coisa, a família não tem que te dar o carro, não tem que pagar o seu ônibus, não tem que te dar o telefone com plano, tá? Mesmo que você tenha um carro para trabalhar, eles não são obrigados a te dar esse carro para o seu lazer. Tá, isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Mas eu moro numa fazenda, não tem como me locomover. Basicamente, que pena, né? Você se vira, porque eles não têm obrigação nenhuma. Lógico, vai muito de conversar, mas é o que eu digo, é sempre bom saber tudo de ruim que pode acontecer para vocês não criarem todas as expectativas. Telefone também, você que tem que pagar o seu, vai de você escolher o seu plano. E na questão do plano de saúde, o único lugar do Canadá que cobra, na verdade, a saúde pública é aqui em British Columbia, que é $75 por mês. Eles podem pagar se eles quiserem, mas eles não são obrigados a pagar esse seguro-saúde, tá? Mas só para vocês saberem. Sobre o salário, eu vi aqui algumas pessoas perguntando também sobre a carga horária. Não existe uma carga horária máxima, existe uma carga horária mínima, porque você só consegue o Linea, né, que é aquela autorização do governo para contratar um estrangeiro, você só consegue esse documento se você oferecer um trabalho full time. Então, tem que ser acima de 30 horas por semana, 35 horas por semana. Mas o máximo vai de você conversar com eles e também cada província é diferente. Então, eu vou falar sobre como é aqui em BC, mas muda de província para província. Aí vocês teriam que pesquisar como é a província de vocês. Então, aqui em British Columbia, o salário mínimo é R$10,45, né, até 40 horas por semana. Passando de 40 horas por semana, eles têm que te pagar 1,5 vezes o salário por hora. Então, seria, acho que R$15,68, se eu não me engano. Então, até 40 horas por semana, você ganha R$10,45. Acima disso, R$15,68. Ai, nossa, que ótimo. Então, trabalhando 40 horas por semana, eu vou ter quase $1.700 por mês. Quase isso. Porque como você é uma trabalhadora e você tem os mesmos direitos que os canadenses, você tem os mesmos deveres, que são os impostos.
que varia muito de província para província, mas aqui em British Columbia, trabalhando 40 horas por semana, vocês vão pagar em média 300, 350 dólares de imposto por mês. Ah, mas eu não quero pagar. Não tem escolha, porque o dinheiro que o seu empregador repassa para você já vem descontado tudo isso. Eu não sei se é a mesma coisa para toda a província, mas aqui em British Columbia eles descontam o imposto da província e o imposto do país, um pension plan, que é tipo não é o INSS da aposentadoria, mas é alguma coisa relacionada ao seu retirement, e também o employment insurance, que é tipo um seguro-desemprego, caso aconteça alguma coisa. Então, por 40 horas por semana, vocês têm isso descontado. Se você trabalha menos, desconta um pouco menos. Se você trabalha mais, desconta um pouco mais. Mas cada província tem as suas regras de salário mínimo. British Columbia eu sei que é que tem o menor salário mínimo, né? E um dos maiores impostos. Então você teria que pesquisar na província que você está indo como é que é, como funciona a questão da hora extra, porque é tudo diferente. Certo. Além disso, algumas pessoas estão perguntando se homens podem ser caregiver. Você sabe dizer? Pode ser caregiver. Eu não conheço muitos, assim, que eu posso falar, nossa, eu conheço um cara caregiver, mas eu sei que tem. Não sei se para crianças. Eu acho que normalmente eles são mais contratados para idosos, até pela força física, né? De poder carregar alguma coisa. E outra coisa que eu esqueci de falar é que o live-in caregiver não é só para ser babá. O live-in caregiver, caregiver é ser cuidador. Então, você pode ser cuidador de crianças com necessidades especiais e cuidador de idosos. Lógico, se você foi au pair, você não é elegível para ser cuidadora de idosos, porque a sua experiência tem que ser relativa àquilo que você está aplicando para trabalhar, tá? Então, só para vocês saberem, quem é enfermeira pode trabalhar nas 3 áreas, mas quem foi au pair é só para trabalhar com as crianças mesmo. Certo. Uma outra coisa também que a galera tem bastante dúvida é a respeito disso, pelo fato do caregiver no final do programa, assim, final entre aspas, né? Porque eu acredito que não existe um limite. Existe, você sabe dizer? Outra coisa, espera que eu vou completar a minha pergunta. Muitas pessoas conhecem o programa de caregiver pelo fato de que existe a possibilidade de você pegar uma residência permanente no Canadá após 2 anos como caregiver, após 2 anos trabalhando full time. Você sabe dizer como que funciona isso, se você tem intenção de aplicar? Tá, eu vou explicar. Não é bem 2 anos, tá? É assim. Então, aqui eu já vou falar de 2 tópicos. Eu vou falar sobre a possibilidade de imigração e sobre o caso de precisar trocar de emprego. Então, assim, para você aplicar para residência permanente, você tem que completar 3.900 horas em 22 meses, podendo usar um máximo de 390 horas extras. Ou você tem que completar 24 meses de trabalho full-time sendo 30 horas ou mais por semana. Aí vamos pensar que deu tudo errado na sua vida aqui, você precisou trocar de trabalho. Você tem que aplicar para um novo LIMEA, para uma nova permissão de trabalho, e esse tempo que você está esperando sair essa documentação não conta como trabalho para você, porque você não pode trabalhar porque você está sem documentação. E é aí que entra a questão do Employment Insurance, que se você precisar, você pode pegar esse seguro-desemprego. Não sei de ninguém que pegou, mas eu sei que tem a possibilidade, porque enquanto você está esperando essa nova documentação, você teoricamente não pode trabalhar. Então vamos supor que demorou 6 meses para sair essa documentação. Então, ao invés de você aplicar quando fizer 24 meses que você está no Canadá, vai ser quando você fizer 30 meses que está no Canadá, porque tem que ser 24 meses de trabalho. E eu acho que essa é uma dos únicos requisitos. Você tem que completar esses 24 meses de trabalho em até 4 anos. Então, vamos supor que você ficou desempregada 2 anos no Canadá, não conseguiu completar 24 meses em 48 meses. Você não pode aplicar para residência permanente. Sim, então não é a respeito do tempo que você está no Canadá, é a respeito do tempo que você tem de trabalho dentro do Canadá. Exatamente, é a questão de trabalho. São 24 meses dentro de um período de 4 anos. Então, nunca encontrei ninguém, nem ouvi história de ninguém que não conseguiu completar, né? Certo. E para fazer a troca de empregador, então, como não existe uma agência, não tem isso de rematch, não tem nada disso. Você tem que se virar e achar uma família. Sim, você tem que se virar, achar a família. Se essa família falar, sai daqui agora, você tem que sair da casa agora. Então, é muito importante sempre ter uma reserva de dinheiro ou fazer alguns amigos para quem você pode pedir ajuda no caso de um problema. Porque, assim, se você tiver um problema, quem te protege aqui é o governo. Mas o governo não tem uma LCC para abrigar você na casa dela enquanto você não acha outro emprego. Eles te protegem no sentido de leis trabalhistas, mas assim, eles não vão abrigar você na casa lá do ministro porque você não conseguiu um emprego e não tem onde ficar, sabe? Então é importante vocês terem isso em mente também, que vocês
não estão sozinhas aqui, mas não tem ninguém para te acolher da forma como uma LCC te acolheria nos Estados Unidos. Eu acho que a gente falou praticamente todos os tópicos que a gente tinha separado. Eu não sei se tem mais alguma coisa que você acha importante a gente ressaltar. Eu quero falar que assim, né? Eu bati bastante na tecla que a caregiver não tem essa coisa de intercâmbio, de parte da família, mas é assim, é para vocês saberem a realidade, mas lógico que pode ser diferente. Eu sou super parte da família, assim, de mesmo quando o nenê tá dormindo, eu vou lá, eu janto com os meus chefes, ou eu vou em algum lugar, saio para jantar com eles, sabe? É possível, com certeza, mas eu tô querendo dizer que não é vendido para as famílias essa coisa de abrigar um estrangeiro na sua casa como parte da família, no caregiver, sabe? Então, lógico, pode acontecer, com certeza. Eu sei de muitas caregivers que não são parte da família, que são apenas realmente as babás que moram na casa. Outra coisa é sobre, você é obrigado a morar na casa da família? Você não é obrigado a morar na casa da família. Porém, se você for live out, você não está no Live-in Caregiver Program. Eu não sei falar muito sobre como é que é se você não for morar na casa da família, mas eu sei que é um visto de trabalho um pouco diferente e você não aplica pelo Live-in Caregiver Program. Você não aplica pelos meses de trabalho. Você aplica por pontos, como se fosse o Express Entry ou algum outro desses programas de imigração que você junta pontos por tempo de trabalho no Canadá. Então é um pouco diferente, mas eu infelizmente não tenho mais informação para dar para vocês. Mas nossa, você ajudou, tenho certeza que você ajudou muito, muito, muito as meninas aí. A gente, pelo menos eu recebo quase que diariamente pergunta a respeito do caregiver e eu sempre indico você, porque você é praticamente a única pessoa que eu conheço brasileira que fez esse au pair de caregiver. Mas eu acho que a gente falou tudo. Eu acho que a gente pode abrir agora as perguntas, se a galera quiser perguntar. Eu vi bastante gente que chegou depois e está perguntando sobre a vantagem de aplicar fora ou aplicar aqui no Canadá. Só retomando, como eu disse, a vantagem de aplicar fora é que você está no seu país, você pode trabalhar legalmente e fazer tudo o que você quiser. Aplicando do Canadá, você não pode trabalhar legalmente até sair a sua documentação. Então, a desvantagem seria que você teria que ter dinheiro pra caramba para se manter até sair essa documentação. Uma coisa também que eu acho legal falar é que quando você faz essa troca de status estando dentro do Canadá, troca de status, se você não faz troca de status, você aplica para um novo visto. Mas aqui no Canadá não é igual nos Estados Unidos. Você pode ir até você tem que ir até a fronteira e reentrar no Canadá com o visto correto. Ou seja, você não vai ficar preso dentro do Canadá. Você tem total liberdade para entrar e sair, mesmo se você estiver vindo para o Canadá com outro tipo de visto, ter aplicado para esse visto, estando no Canadá, você vai ter essa liberdade de ir e vir. Então, eu acho isso uma super... Na verdade, eu acho que é mais ou menos, porque o visto em si do passaporte você não pega na fronteira. O que você pega na fronteira é a permissão de trabalho ou a permissão de estudo. Para entrar e sair do Canadá, você tem que ter o visto no passaporte, que você pede pelo correio, é como no Brasil mesmo. Só que eu não sei para outros vistos, né? Se você está aqui, que é um visto de estudante, eu não sei como funciona, mas para o visto de caregiver, como você tem que mandar a aplicação por correio e todo o visto é feito por correio, a estampa no passaporte você tem. Aí você tem que ir até a fronteira e voltar. Eu não sei nos outros lugares do Canadá, mas aqui a imigração dos Estados Unidos é no Canadá, não é nos Estados Unidos. Então, você meio que tem que ir até a fronteira, mas você entra em território americano, mas você não vai para os Estados Unidos, então você não precisa de visto para os Estados Unidos para ir até a fronteira e pegar o seu permit. Você só entra em território americano, mas não cruza a fronteira para os Estados Unidos, aí você volta, cruza a fronteira para o Canadá, aí você pega o work permit de novo. Fiquei meio confuso, mas acho que deu para entender. Sem o visto no passaporte, você só pode ir para os Estados Unidos e voltar de carro, nem de avião você não pode. Se vamos supor, o meu visto vence em junho, mas o meu work permit vence só em novembro. Se eu quiser ir em setembro para os Estados Unidos, eu até posso. Se eu tiver visto para os Estados Unidos, eu posso, mas eu só posso voltar de carro. Eu não posso voltar de avião, porque eu não tenho visto no passaporte, eu tenho só permissão de trabalho. A Catarina perguntou sobre Montreal. Como eu falei antes, eu não sei sobre o processo de Montreal, porque o que eu sei é que você precisa fazer 2 processos independentes. Um da província, depois que você aceita no processo da província, você pode pedir o processo do país. E eu não sei se só ter inglês pode ser possível ou não, até porque eu não sei. Tirando Montreal, que é uma das cidades maiores, eu não sei se você sobreviveria em outra cidade do Quebec só com inglês. Então, eu não sei como funciona. Eu moro em Montreal, estou em Montreal no momento, e eu posso dizer que faz muita falta falar francês, e eles realmente têm uma influência. As pessoas que falam francês aqui, eles realmente
esperam que você fale o mínimo de francês, então existe até um certo preconceito, assim, quando eles não sabem que você não é daqui, porque eles veem você no seu dia a dia, eles pensam que você é daqui. Quando você abre a boca falando inglês, eles até te olham estranho. Então, quem tiver vontade de vir para o Quebec, eu acho muito importante que venha com pelo menos um básico de francês. O pessoal perguntou também a respeito de férias, como é que funciona. Ah, verdade, eu esqueci de falar. Só deixa eu responder aqui o Humberto, que ele perguntou: permissão de trabalho é diferente do visto? O visto é o que você tem no passaporte. E a permissão de trabalho é o papel que você recebe na imigração, determinando o que você pode trabalhar. No meu caso, a minha permissão de trabalho tá lá, tem o nome do meu chefe, tem o meu endereço, e eu não posso trabalhar para ninguém mais além deles. Então, essa é a diferença da permissão e do visto. O visto é só o que você precisa para entrar no Canadá, porque sem visto você não cruza a imigração. E a permissão é o que te permite trabalhar legalmente aqui. Sobre as férias que você falou, Pri, são 2 semanas dentro de um ano pagas. Então, acho que nem o au pair, né, que são também 2 semanas. Então, Isso, só que não é que nem no Brasil que você precisa vencer um ano para você tirar férias. Você pode tirar 2 semanas, qualquer período dentro desses 12 meses que você tá com eles. E são pagas. Outras férias, aí você concorda, você combina com eles, como é que eles fazem. Mas lembrando que sempre que vocês não receberem, não conta como trabalho e são meses, semanas ou qualquer coisa que vocês perdem no futuro para aplicar para a imigração. Vamos supor, por exemplo, a minha família, eu quis uma semana extra de férias, combinei com eles que eles não vão me pagar essa semana extra. Então, você, na verdade, perdeu uma semana de tempo para aplicar para residência permanente. Tudo para aplicar para residência voltado nas suas horas de trabalho. Sim, basicamente. E lógico, se você fizer alguma cagada no Canadá durante o seu ano de au pair, você pode ter problema. Durante o seu ano de caregiver, você pode ter problema, né? Mas se você não fizer nada de errado, até hoje eu não vi ninguém ter residência permanente negada. Não, mas também não conheço muita gente que já tá nesse patamar, nessa parte da vida, para falar para vocês. Mas eu acho que se você trabalhou direitinho, né, tem todos os impostos certinho, não tem, raramente eles negam, porque eles realmente estão, é um programa para imigração, sabe? Sei lá, não conheço ninguém que está fazendo esse programa sem ter a intenção da imigração. Lógico, no meio do caminho pode mudar a mente da pessoa, ela fala, não quero mais ficar, mas a maioria das pessoas que se interessam pelo programa é porque realmente estão focando na imigração. É verdade, acho que todo mundo que tem vontade de ser caregiver, né, tem realmente essa vontade de migrar para o Canadá. Só deixa eu responder aqui que uma pessoa ficou com uma dúvida na questão da permissão e do visto. O visto você vai receber quando você aplicar no consulado do Canadá no país que você tiver, e a permissão de trabalho você recebe na primeira cidade que você chegar no Canadá. O cara na imigração lá imprime para você na hora. Então, assim, eu moro em Vancouver, mas eu entrei por Toronto. Então, eu peguei a minha permissão de trabalho em Toronto. Então, eu passei pela imigração, aí eu passei lá pela salinha, pela imigração, aí o cara falou, vai nessa salinha. Não é uma salinha, é uma outra parte. Aí eu fui nessa salinha, ele fez as perguntas para mim, olhou meus documentos e imprimiu para mim na hora e grampeou no meu passaporte. Então, a permissão de trabalho eu peguei no Canadá mesmo. Sobre a troca de família que a Anne perguntou aqui, é um pouco mais fácil porque você já tá aqui, então a família não precisa pagar a sua passagem, não precisa pagar um monte de coisa, mas ainda assim tem que fazer todo o processo de documentação, de línia, de trocar sua permissão de trabalho e tudo isso. Quando você troca de família, você não precisa ir até a fronteira para pegar outra permissão de família. Chega para você por correio, mas só na troca de família. Na questão de trocar status ou trocar o tipo de visto, aí você tem que ir lá e pegar. Te perguntou se são poucos brasileiros como caregiver. Eu conheço algumas, mas eu posso afirmar para vocês que, assim, a grande maioria são as filipinas mesmo, tá? Tem, assim, Filipina tem a rodo que eu nunca vi na minha vida, tanta filipina caregiver. Mas tem algumas brasileiras, sim. Não é necessário ter carteira de motorista, mas, assim, o Canadá é tipo os Estados Unidos, sabe? Sem carro você não faz nada. Eu não dirijo porque eu moro assim, na boca do transporte público. Eu ando 2 minutos, eu tô no busão, eu ando 10 minutos, eu tô no bondinho. Mas mesmo dentro de Vancouver, se você não morar no centro, você já não tem vida sem carro. Sim, eu tenho vida, mas é porque eu não me importo. Mas para quem fica entediado fácil, essas coisas, sem carro aqui vai sofrer bastante. Mas como eu disse, a família não é obrigada a te dar o carro. Mas se você tiver uma carteira de motorista, você já
tem mais chances, né? Agora, sobre a minha experiência. Para mim, o caregiver é bem similar ao au pair, porque realmente eu sou parte da família que eu trabalho. Então, para mim, nessa questão de, como é que é a rotina, tudo não muda muito, porque eu faço todas as minhas refeições com eles, converso com eles, sou super parte da família. Mas eu cuido só de um neném, ele tem quase 1 ano, não faço serviço nenhum da casa, que não é muito normal, né, para uma caregiver. Eu cozinho, janto às vezes e faço a laundry do baby. Mas, assim, é um pouco diferente porque não tem tantas au pairs na área, né? Tipo, que nem nos Estados Unidos tem um monte de au pair, não tem tantas caregivers aqui que nem nos grupos de au pairs que vocês se juntam para fazer playdate e tudo. Não tem tanto assim para você ter esse contato com outras pessoas. Mas a minha rotina é basicamente, eu trabalho de segunda a sexta, das 8h30 às 6. E é isso, eu levo ele na biblioteca, eu levo ele na praia, eu levo ele no play gym, eu levo ele no parque. E é bem tranquilo, eu não sei o que vocês querem saber da minha experiência. Eu tô adorando porque a minha família é ótima. Acho que é isso, eu não sei mais o que vocês querem saber. Eu queria mesmo relembrar que tudo que eu contei aqui é baseado na minha experiência e no que eu leio, que eu não trabalho para imigração, então o que eu falo não é regra, não adianta chegar e falar, mas a Rúbia falou isso porque a Rúbia só tá dividindo a experiência dela. E como eu disse, o meu processo, eu comecei já faz 1 ano e 1 mês, então já mudou muita coisa de lá para cá. Então muita coisa do que eu fiz faz igual. Na minha época, o Límia mesmo demorava tipo 6 semanas, agora tá demorando 4 meses. Então muda bastante. Então tá bom, então eu vou, só para deixar claro que esse vídeo vai ficar disponível para as pessoas que não assistiram desde o início, eu vou deixar ele disponível para vocês. A Rúbia vai estar participando do próximo Storytime, que vai estar indo no ar segunda na terça-feira, falando sobre a experiência dela na Holanda e nos Estados Unidos. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre a experiência da Rúbia como au pair, porque ela tem uma vasta experiência na área. Acho que é isso. Se vocês quiserem conversar diretamente com a Rúbia, ela tem Facebook. Tem mais algum contato, Rúbia, que você gostaria de passar? Podem me contatar pelo Facebook mesmo, depois você pode até colocar o link. E sobre o clima aqui, que tem alguém perguntando, gente, infelizmente ou felizmente, eu não posso falar para vocês sobre o clima, porque eu moro em Vancouver. Aqui, quando chega a 0, já é tipo assim, uau, porque não faz frio aqui. Então, eu não sei o que é esse frio do Canadá que todo mundo fala. Eu sobrevivo assim, com uma calça, uma bota e um casaco. Então, eu não sei o que é o frio. Então, nessa parte, eu não posso ajudar vocês mesmo. A Pri talvez pode falar mais, porque onde ela mora, eu acho que tem neve. Mas aqui, assim, nada. Aqui, realmente, eu sofri bastante. A gente ficou abaixo de 20 graus por pelo menos 2 semanas seguidas. Então, assim, é um frio desumano. Realmente foi o que eu praticamente entrei em depressão, assim, agora no inverno, por conta disso. Então, varia muito também, depende da região que você vai morar. Mas eu tô em Montreal e, tipo, eu tô aqui desde setembro. Eu cheguei em agosto, começou a esfriar no fim de setembro e ficou frio até 2 semanas atrás. Então, é realmente muito longo o inverno. Aqui eu não sei não, porque aqui só chove. Aqui é tipo bem Vancouver mesmo. Chove, nossa, eu nunca vi. Não sei como que cai tanta água do céu. E se vocês quiserem saber mais, tem o grupo de caregivers brasileiras, que são só... Não tem muitas caregivers atualmente, acho que deve ter tipo assim 4 ou 5, o resto é mais aspirante. Vocês podem pedir para entrar, lá tem bastante informação também. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem no Facebook que eu respondo. Mesmo alguma coisa que não for respondida aqui, vocês podem perguntar que eu respondo sempre que dá. Tá, eu vou colocar então para vocês aqui o link desse grupo que a Rúbia falou. Que é isso, se vocês quiserem entrar em contato com a Rúbia ou comigo, a gente está sempre disponível nos grupos, como vocês sabem. A Rúbia agora está ajudando também na administração do grupão de 2016, porque tem bastante gente perguntando a respeito do Canadá pelo fato de eu estar aqui. Acho que a gente falou tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal, quem quiser continuar acompanhando. Eu estou tentando sempre manter atualizado para vocês, pelo menos 2 vídeos por semana. Rúbia, muito obrigada por ter vindo participar, por ter tomado um pouquinho do seu tempo, um pouquinho não, quase uma hora praticamente, para responder às pessoas, para explicar um pouco a respeito do caregiver. De verdade, muito obrigada. Sem você, eu não sei se eu teria a possibilidade de fazer isso sozinho. Obrigada a vocês por terem me convidado, obrigada a todo mundo que veio aí. Eu sei que às vezes eu falo um pouco rápido, então se teve alguma coisa que não ficou claro, pode perguntar de novo. Espero que vocês tenham, e boa sorte para quem quiser entrar nessa vida de caregiver. Então tá bom, galera. Beijo, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Rúbia. De nada.